nossa terceira aula será de língua portuguesa. Lembrando que todas as outras aulas estão corrigidas lá no portal do aluno, GR8. Então, é só vocês procurarem lá e completar o livro de vocês, fazendo a correção necessária, tá bom? Foco na língua, página 18. Hoje nós vamos entrar em linhas de verbos e locuções adverbiais. Vocês têm na folha, no kit 2 de vocês, o jornal gramatical, que lá tem as atividades de locuções adverbiais. Então, além do livro, vocês irão usar também as atividades em folha de vocês, o kit 2 de locução adverbial. Vocês, claro que vocês não devem ter feito, porque como é a atividade agora, que é para ser conteúdo que vai ser trabalhado, então vocês não devem ter feito ainda, né? Eu não pedi para fazer atividades adverbiais com locuções de advérbios e locuções adverbiais. Então, primeiro nós vamos para o livro e depois nós iremos para aqui, ó. A atividade em folha vai começar aqui, jornal gramatical. Porém, primeiro nós vamos retornar ao nosso livro. Então, vamos lá. Livro, página 18, foco na língua, advérbios e locuções adverbiais. Em um texto, há palavras que indicam o tempo em que algo acontece. Releia o trecho final do texto. De onde vem a energia elétrica? Quem descobriu a energia elétrica? No século XVIII, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas elétricas que vinham das nuvens. Muito antes dele, então vocês podem observar que no século XVIII e muito antes dele está sublinhado. Muito antes dele, o grego Tales de Mileto tinha descoberto que, ao esfregar âmbar na lã, gerava o quê? Eletricidade. Mas foi só no século XIX que está grifado também que o homem passou a fazer novas descobertas. O também americano Thomas Edison inventou a lâmpada em 1879. Está grifado. O que vocês acham que isso aqui está indicando? Se no título está falando em um texto palavras que indicam tempo, então no século XVIII, muito antes dele, século XIX, 1879, indica o quê? O tempo em que aconteceram os acontecimentos citados no texto. Qual é o objetivo desse trecho aqui, gente? Nós estamos falando de quê? De energia elétrica. Então, como relatar como foi a descoberta da energia elétrica. Aqui vocês têm que prestar atenção na semelhança desse trecho final com o relato histórico estudado nas páginas anteriores, tá? Então, letra B. Qual é o objetivo desse trecho aqui? O trecho fala sobre o quê? Qual é o título do texto, desse pequeno trecho aqui, do final do texto, lá de onde vem a energia elétrica? O que ele está relatando? Ele está relatando como foi a descoberta de quê? Aí você vai responder aqui. Resuma com suas palavras as principais informações de cada período do tempo de cada. Por exemplo, marca temporal. O texto começa no século XVIII, tá? No século XVIII. Não tá no trecho aqui, ó, em cima, grifado século XVIII? Então, aqui você vai relatar o fato que aconteceu no século XVIII. Por exemplo, no século XVIII, Benjamin Franklin, ele observou o céu em noites de tempestades e descobriu que os raios eram o quê? Elétricos e que vinham de onde? Das nuvens. Então, aqui no século XVIII, você vai continuar com o trecho que fala aqui, ó. Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestades e descobriu que as descargas elétricas surgem das nuvens. Muito antes dele, quem que estava lá? Quem era o grego? Aí você vai continuar. Tales de Mileto, até o que ele descobriu que ao esfregar gerava eletricidade. É para copiar parte do texto que completa isso aqui.
No século XIX, o que as pessoas começaram a fazer? Novas descobertas. Aí você vai colocar aqui no século XIX. E em 1879, o que o Thomas Edison inventou? E aí você vai completar aqui. Então, essa locução adverbial e esses advérbios aqui são de tempo. Próxima página. Há ainda palavras que indicam outras circunstâncias além de tempo, como que lugar e modo. Releia o trecho a seguir e observe as palavras ou expressões destacadas. No Brasil está em destaque, a energia elétrica vem principalmente das usinas hidrelétricas. Aqui, gente, a opção é destacar uma locução adverbial mais simples, fácil de vocês identificarem. Se surgir alguma dúvida, vocês me perguntam, mas nós temos locuções de advérbio de tempo, de modo, de lugar, tá? No Brasil, a energia elétrica vem principalmente das usinas elétricas. A expressão em destaque no Brasil, ela indica uma circunstância de quê? De tempo, de modo ou no lugar onde nós estamos? Número 3. Releia este outro trecho. O dínamo é uma máquina enorme que gira forte. Qual é a palavra que está em destaque? Forte. A palavra em destaque acompanha que outra palavra? Ela tem um verbo que acompanha ela antes de forte. Qual é o verbo que vem antes da palavra forte? Você vai colocar aqui no ladinho da letra A. Que circunstância a palavra destacada forte, ela indica tempo, modo ou lugar. E aqui nós temos todas as explicações de advérbios e locuções adverbiais. O que são? Então, antes de você iniciar, você pode dar uma lida nisso aqui antes, mas tá muito bem explicado, você não vai ter dificuldade nenhuma, vocês, né? Advérbios e locuções adverbiais são palavras e expressões que modificam o sentido de um verbo, adjetivo ou outro advérbio, indicando circunstâncias que podem estar relacionadas a tempo, lugar, modo, entre outros. A seguir, há exemplos que podem ajudar você a identificá-los. Tempo. Quando eu falo em tempo, eu estou tratando de ontem, amanhã, cedo ou tarde. Lugar. Aqui, ali, lá, perto, longe. Modo. Depressa, devagar, calmamente. Afirmação. Realmente, certamente, sim. Negação. Não. Dúvida. Talvez, provavelmente, possivelmente. Intensidade. Muito, menos, pouco, bastante. Vamos para a próxima página. É uma sequência de atividades, tá? Então, vocês irão realizar a sequência de atividades. Leia as frases e faça o que se pede. Participamos está em destaque, alegremente da caminhada. Verbo. Qual é o advérbio que modifica o sentido do verbo? Participamos é o verbo. O que vem depois de participamos? Qual é o advérbio que vem depois da palavra participamos? Alegremente. Então, o verbo participamos de participar, participamos alegremente da caminhada. Qual é o advérbio que modifica o sentido do verbo? Alegremente. De que modo nós participamos da caminhada? O que está falando em cima? Qual é o modo que nós participamos da caminhada? Triste? Cansado? Aí você vai escrever aqui. Minha cachorra está bastante alegre. Alegre é adjetivo. Qual é o advérbio que modifica o sentido do adjetivo? O que vem antes da palavra alegre? E que palavra indica a intensidade da alegria da cachorra? Tá aqui atrás, ó. Só você consultar o quadro lá atrás. O atleta está passando muito mal. Mal, advérbio.
Qual é o advérbio que modifica o sentido do outro advérbio? O que vem antes da palavra mal? E que palavra indica a intensidade desse atleta, do estado do atleta? Se você tiver com alguma dúvida, você vai voltar aqui e vai lá em intensidade e vai ver qual é a palavra que você vai colocar aqui. Escolha um advérbio para preencher as lacunas na frase a seguir. Então, eu tenho cedo, amanhã, sinceramente, nunca, silenciosamente, ontem, docemente, sempre, ultimamente, muito. Os pássaros dormem, quer dizer, e acordam o quê? Amanhã, sinceramente, nunca, silenciosamente, ontem, sempre, ultimamente, cedo. Aí você vai completar com a palavra correta aqui. Eu plantei uma árvore para colher frutos. Eu plantei hoje. O que vem antes de hoje? Ontem, né? Para colher o quê? Frutos quando? Amanhã. Então, vou dar o exemplo dessa. Eu plantei ontem uma árvore para amanhã colher frutos. E assim por diante, você vai colocar as palavras que se encaixam no lugar. Então, português. Foco na língua. Página 18 a página 20. Português, página 18 a página 20. Agora, eu vou voltar com vocês lá nas atividades que eu mostrei no inicial do kit 2, que vocês, lógico que não fizeram, porque não haviam estudado a matéria ainda, tá? Então, português, páginas 18 a 20. No livro. Agora, voltamos para cá. No kit 2 de vocês, nós temos advérbios e locuções adverbiais. O que eu preciso que vocês façam para mim? Peguem essa folha aqui, recortem e colhem no caderno de vocês. Que aqui tem o que significa advérbio, é a classe das palavras invariáveis que modificam um verbo ou um adjetivo ou um outro advérbio, mas nunca um substantivo, acrescentando uma determinada particularidade que determina circunstâncias em que a ação ocorre. Então, você não pode simplesmente recortar e colar sem ler. Por quê? Porque isso aqui tem locução adverbial de tempo, de lugar, de modo, de quantidade, de afirmação, de negação, dúvida, de exclusão, de inclusão, de ordem, de designação, de interrogação. Colhem no caderno de vocês, tirem foto e me mandem. Agora sim. Amanhã, hoje não, vocês irão fazer essas atividades em folha aqui. Amanhã, hoje não. Hoje é o livro e o que eu preciso que vocês façam? Recortem para mim essa página Jornal Gramatical, essa atividade xerocada do livro 2 e colhem no caderno de vocês. Boa aula para vocês!